Em relação aos ativos ligados à inflação, como a gente conversou no começo aqui, é uma classe de ativo muito boa. Nos últimos 20 anos, é a melhor classe de ativo brasileira, ela é melhor que bolsa no Brasil e ela é melhor que juros CDI no Brasil. Então, você fica a inflação mais, ela ganha do CDI em 20 anos, histórico. Não quer dizer que daqui para frente ela vai ganhar. Eu me arrisco a dizer que vai, no período de 20 anos para frente, ganhar do CDI, porque a gente está num nível que, para um papel intermediário, está sendo pago alguma coisa como 7,5%, né, de juros reais, 7,5% além da inflação. Né? É só fazer uma conta aqui. Significa o seguinte: se a inflação subir, eu vou ter a inflação inteira e ainda tenho 7,5% em cima da inflação por 10 anos, 12 anos, se eu quiser travar isso. Uma economia não costuma aguentar um nível de juro real nessa magnitude por tanto tempo. Então, alguma coisa acontece, né? Ou a inflação sobe muito, né? E aí você precisa andar com mais juros ainda, mas em algum momento você vai ter que achar um equilíbrio, né? E isso está garantido com relação à inflação. Ou então a inflação em algum momento vai começar a cair, porque juros reais de 7,5% faz com que a economia acabe caindo. Pense o seguinte: você vai investir numa empresa, numa fabricação de algum produto, sendo que você vai ter um retorno de inflação mais 7,5% sem precisar fazer muita coisa, né? Então você acaba retraindo investimentos, acaba diminuindo emprego, acaba fazendo a economia para baixo, que eventualmente traz a inflação para baixo. Então não parece ser sustentável, tá? Seria uma situação que a gente não costuma ver como durando muito tempo. Então, eu tenho um pouquinho mais de ativo ligado à inflação hoje do que eu tenho estruturalmente pelo prêmio, pelo nível de juros que está. Agora, qual que é o gatilho, qual que é a faísca que vai fazer esse preço voltar? Essa faísca não vai vir no curto prazo, ela vai ter que ficar esses juros altos durante algum tempo para que a atividade comece a cair. E aí, eventualmente, você tem uma inflação para baixo, isso começa a virar preço. Então, eu também reconheço que, embora eu tenha uma alocação maior que a minha histórica nesse papel, não é um papel que vai dar retorno potencialmente até nem em 2025. É uma posição que eu estou pensando mais à frente. Então, essa conversa com cada investidor é importante. Eu poderia arriscar aqui, esperar me posicionar um pouco mais daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, mas eu prefiro, como eu penso portfólio de longo prazo, ter um pouquinho mais, indicar para o investidor que o prêmio está alto, né? Mas ter essa conversa que precisa mudar alguma coisa, né? Ou a situação fiscal brasileira, ou a atividade econômica, para que você tenha um ganho. Mas enquanto isso, você vai carregando isso, inflação mais 7,5% não é tão ruim, né? Então é aí que a gente está vendo. Então são 2 exemplos de conjuntura, né? Como é que eu mexo na minha alocação, perto do que a gente acha que está mais barato ou mais caro, mas eu sempre tenho todas as classes de ativos, eu só aumento a proporção um pouco mais de um lado ou do outro, conforme o preço me permite. Perfeito. E você comentou, dentre tudo que você comentou aqui, eu anotei 2 pontos que me chamaram bastante atenção. O primeiro deles é o seguinte: normalmente o investidor, ele é catequizado, eu não sei porquê, mas os investidores, eles olham muito a sua carteira de investimentos atrelados ao CDI, como se o CDI no final do dia fizesse aquela pessoa conseguir ter uma qualidade de vida melhor. O que não é verdade, né? O investidor, principalmente os investidores, as famílias que nós atendemos, as famílias que existem, que já têm um patrimônio robusto, essas famílias têm um grande inimigo que é a inflação. E ao preservar o poder de compra, a riqueza daquela família e ganhar mais dinheiro com isso ao longo das gerações, é o que de fato permite àquela família fazer a manutenção do poder de compra, a manutenção da riqueza e sim viver melhor. E quando se coloca um dado que a melhor classe de ativo foram os ativos indexados à inflação mais e não o CDI, isso vai totalmente de encontro, está totalmente alinhado com a nossa forma de pensar. Por exemplo, quando a gente monta planejamento para as famílias, para que elas tenham renda, a gente limita no planejamento um gasto máximo do portfólio, do valor de mercado do portfólio em 4%. Não significa que não vai render mais do que isso. Significa que o planejamento é feito de uma maneira mais conservadora. Em alguns momentos, esse 4% acima da inflação é mais do que o CDI e às vezes é menos. E, sinceramente, tanto faz. E você também comentou sobre, eu não imagino que vai gerar um resultado, talvez nem em 2025. E é muito importante as pessoas entenderem que há uma boa probabilidade de investimentos atrelados ao IPCA+, entregarem mais retorno do que as pessoas, inclusive, estão acostumadas a observar, que é o próprio CDI. Então, o que a gente tem que analisar, e aí você comentou muito bem, falando, a gente tem que avaliar cada investidor para saber qual que é o apetite e a probabilidade real daquela pessoa ficar 1 ano sem ter aquele retorno que a pessoa entende como adequado, né?